Oi, meu nome é Mariana e esse é o canal M274 e hoje eu vou te dar 5 dicas para ter um render profissional no SketchUp e no Promob. A primeira dica é configurar materiais. Gente, isso é importantíssimo. Não adianta você colocar só a textura ali de material, sei lá, por exemplo, madeira. Não adianta, não faz sentido. Você tem que ir lá e configurar como é a textura de uma madeira, se ela é brilhosa, se ela não é, se ela é transparente, se ela não é. Isso faz toda a diferença. Principalmente quando a gente está tratando com coisas que a textura, o acabamento faz toda a diferença. Como, por exemplo, a madeira, um vidro, um espelho. Isso faz toda a diferença para não ficar aquele chapado feio que dá aquela sensação de bem amador mesmo. A segunda dica é configurar a iluminação. A iluminação é extremamente importante. Não deixe a sua iluminação natural agir. Ou que nem acabo fazendo muitas vezes, que é não colocar um teto. Coloca um teto em cima do seu projeto, porque ele vai dar essa sensação, a sensação certa. Porque nas casas geralmente tem teto. Então você tem que colocar, não pode vir uma luz de cima que não seja iluminação artificial. Então você tem que mostrar como é certo. Então tem teto e tem, por exemplo, spots. Então se você conseguir colocar alguns spots, alguns pontos de luz, às vezes para dar mais essa sensação de onde está exatamente a iluminação. Porque assim, pelo menos no SketchUp, você pode colocar um plano todo iluminado. E isso é legal por certos pontos, certas necessidades, enfim. Mas quando você vai fazer um render e vai falar que o teto todo está iluminado, isso não é verdade. Você tem pontos de iluminação. Então que seja um lustre, ou mesmo só uma lâmpada jogada, ou spots, não sei. Você tem que colocar isso. E isso vai dar exatamente a sensação que a gente tem quando a gente está num ambiente. De que todo o cone, digamos assim, de iluminação, ele tá ali e ele tá presente exatamente onde devia estar. E isso faz toda a luz e sombra fazer toda a diferença. A terceira dica é a inserção de um ambiente. Na janela, você tem que colocar algum cenário, é importante. Não deixa aquele chapado liso. As janelas não tem, sabe? Você tem uma visão, você tem um cenário, você tem uma cidade, um ambiente. Então mostra isso, coloca na janela, coloca um cenário. Pelo menos no Promob você consegue colocar na hora de configurar a renderização. Você já coloca, ele faz um projeto muito legal. Ele já faz toda a parte externa ficar incrível. E aí você tem essa sensação. Por exemplo, se for um apartamento, pega uma vista um pouco mais alta. Se for uma casa, aí você já coloca uma vista a nível da rua. E isso faz toda a diferença para essa ambientação. Pra não mostrar que é... Porque assim, quando você vê uma foto, o que você vê? Você vê para fora da janela. E você vê prédios, você vê casas, árvore, você vê essas coisas. Então é importante que você esteja assim no seu projeto para dar uma diferença, para mostrar que aquilo está inserido em algum lugar, não é simplesmente uma coisa jogada. A quarta dica, que parece até um pouco óbvia, mas é sempre bom falar, é usar bloco de qualidade. Gente, coloca bloco de alta qualidade. Não... Por exemplo, o que eu já vi muitas vezes, aquelas cadeiras bem assim, um quadrado, assim. A pessoa coloca um quadrado, diminui um pedacinho, pronto, isso é uma cadeira. Não, isso não é uma cadeira. Não é uma cadeira. Existem blocos incríveis, existem milhares de blocos. Tanto no Promob quanto no SketchUp existem milhares de blocos. E você pode usar isso. Use o melhor que você pode ter, com a melhor configuração. Muitos deles já vêm configurado para renderização mesmo, para ela já ficar perfeita. Ou, por exemplo, uma cama com um edredom bonitinho, e não simplesmente fazer um retângulo e chamar isso de cama. Não chama isso de cama, isso não é uma cama. Isso é um retângulo que você colocou lá. Então não é uma cama. Pega um edredom, pega a almofada, pega um travesseiro, faz uma coisa bacana, porque isso é realidade. O seu colchão não fica assim exposto, você não vai tirar uma foto para exibir com o seu colchão exposto. Você vai colocar o lençol, o edredom, a almofada, o travesseiro e vai fazer uma ambientação dessa cena. Não deixa ela largada, até porque ela não vai ficar bonita e não vai ficar nem um pouco realista. E aí, já entrando na mesma linha, a quinta e última dica é usar materiais com marcas de uso. E como seria isso? Marca de uso é um edredom amassado, com a pontinha dobradinha. Um travesseiro, ele não é aquele retângulo certinho.
ele tá dobradinho, ele tá amassadinho, ou uma almofada jogadinha assim no cantinho. A almofada não é um bloco assim que você coloca no sofá. Quando você, por exemplo, insere ela num sofá ou numa poltrona, da vida real, ela dá o quê? Ela dá uma amassadinha, ela dá uma dobrada. Isso vai acontecer no seu render, se você colocar isso, ele faz toda a diferença. Pra não mostrar aquela coisa dura, sabe? Parece uma estrutura dura e rígida. E não é assim. A almofada ela é uma coisa super maleável. Então, talvez um lençol, ou por exemplo, colocar toalhas no banheiro, no caso. Você pode colocar uma toalha bem dobradinha, assim, bem caída, num gancho. Isso vai mostrar, assim, toda a imperfeição do que é o natural. Não é uma coisa assim reta, caída. Pensa como seria isso naturalmente, dá leveza para isso. E essas são essas marcas de uso, como a gente usa geralmente esses itens. Gente, então é isso, obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que seus renders fiquem muito melhores a partir de agora. Se tiverem qualquer dúvida, manda por aqui, se inscreve aqui no canal e dá um like aqui para ajudar a gente. Obrigada!